Fala galera, estamos começando mais um HungryCast. Hoje com uma presença virtual, porém como se estivesse aqui junto com a gente. Primeiro o Luizão. É isso aí, salve, salve galera do HungryCast, acompanha a gente. Hoje vamos falar um papo muito bacana aí de uma coisa que todo mundo aí, quem não tinha teve que aprender e quem já tinha teve que melhorar, né? Que é o delivery, né? Então a gente vai falar bastante aí Com Alexandre Matos, ele que é do Instagram Fast Food Bilionário e tá aqui não presencialmente, mas quase com a gente aqui, uma presença virtual, mas parece que ele tá aqui do nosso lado, que a nossa produção aqui é sensacional, maravilhosa. O pessoal trouxe... Onde você tá? De verdade. Eu sou de Macaé, Rio de Janeiro. Ah, tá. Está aí, né? Estou aqui em Macaé, Rio de Janeiro. Boa. Não, beleza, porque antes a gente não tinha falado ainda. Mas, por favor, Alexandre, vamos... Se apresenta aí, cara, me chamou a atenção o seu Instagram, outro dia eu vi. E aí eu falei, não, precisamos dele aqui no HungryCast bater um papo, porque já logo chama a atenção aqui no seu Instagram, a primeira frase que tem aqui, como você se denomina. Mas me conta um pouco sobre você. Claro. Então, eu tô no ramo de fast food há muitos anos, na verdade, desde os 17 anos de idade, né? Foi quando eu entrei ali no McDonald's, bem jovem ainda, menor de idade. E eu fiz uma carreira muito de sucesso lá na empresa, né? Aos 17 anos ainda eu atingi o primeiro cargo de gerente, nem podia, era uma coisa que não podia, mas eu me tornei gerente de área. Logo depois eu passei pelo cargo de coordenador administrativo, gerente de plantão, gerente de operações, até chegar ao cargo de gerente geral de uma unidade. Aos 21 anos de idade eu atingi o maior cargo de um restaurante de McDonald's. Até então eu fiquei trabalhando como gerente de unidade de negócio, que é o gerente geral, durante muitos anos. Foi quando, em março de 2021, agora, eu decidi pedir demissão para ajudar donos de hamburguerias, lanchonetes, deliveries, com todo o conhecimento que eu adquiri no McDonald's. Então, eu vim fazendo consultorias presenciais e postando nas redes sociais o meu trabalho ao vivo, que eu faço ao vivo nas operações. Então, o meu trabalho que eu faço não é só online, né? Eu faço trabalho presencial. Só que eu pego esse material que eu estou fazendo a consultoria presencial e divulgo no meu Instagram. Então, você trabalhou quantos anos no... 12 anos no McDonald's. 12 anos. 12 anos no McDonald's? Isso. E aí chegou agora, nesse ano de 2021, foi quando você pediu demissão. Exatamente, março Caramba. de 2021. Você tava... No primeiro dia... Oi? Não, pode falar. No primeiro dia que eu... Na verdade, o Fast Food Milionário, né, que é o meu projeto hoje... Porque acontece, eu tinha um cargo de confiança, então eu não podia fazer esse tipo de trabalho, né? Pelo meu cargo eu não poderia postar conteúdo na internet, dividir informações, porque eu tinha informações privilegiadas da maior rede de fast food do mundo. Logo eu não podia estar passando isso para as pessoas. Então eu criei esse canal no Instagram, o Fast Food Milionário, só que eu não produzia nenhum conteúdo, era meio que um sonho lá, né? Guardado, trancafiado lá. E no primeiro dia, cara, que eu assinei minha carta de demissão, eu já comecei a produzir meu primeiro conteúdo. Meu primeiro stories ali. Você não tinha seguidor nenhum, então, nesse Instagram? Ou quase nada? Tem 6 meses, mais ou menos. E já tem 18 mil, quase 19 mil, né? Quase 19 mil seguidores. Isso aí. 3 meses. 6 meses, tem 6 meses. 6 meses, né? desde março. Pô, Exatamente. muito bom. E aí o conteúdo que você, na verdade, faz essa consultoria, você pega toda essa expertise que você tem de operação de fast food para ajudar os donos de estabelecimento a ter uma cozinha mais ágil, a ter uma cozinha mais rentável. Como é que é esse trabalho que você realiza assim de consultoria para os empreendedores? Então, vamos lá. Minha primeira consultoria, só para contextualizar como é que eu comecei o ramo de consultoria, né? Depois que eu saí. Logo, ninguém me conhecia, eu tinha que, de alguma maneira, ficar conhecido, né? Como é que a pessoa vai confiar no trabalho se eu nem tinha uma empresa aberta ainda? Hoje eu tenho uma empresa, mas não tinha uma empresa aberta. Então, o que eu comecei a fazer? Prospectar clientes. Então, eu ia lá no Instagram de uma hamburgueria e falava: olá, tudo bom? Eu sou Alexandre, fui gerente do McDonald's de mais de 10 anos e tudo mais. E eu gostaria de fazer um trabalho de consultoria. E pode ficar tranquilo que o risco sobre a consultoria é zero, porque o primeiro mês você não paga absolutamente nada. Enfim, eu dava um mês de consultoria grátis para a pessoa, para eu mostrar o meu potencial e a pessoa ver ali continuar ou não. E aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer consultoria assim, eu falava com ela: olha, mas eu gostaria de filmar eu falando com você, filmar aqui meus trabalhos para eu divulgar no meu canal.
E aí o dono ele permitiu, foi assim que eu comecei a fazer. Aí logo apareceram novos clientes e tudo mais, aí já não um mês grátis, né? Mas aí eu fui nessa pegada de consultorias presenciais, mas também à medida que eu fui fazendo esse trabalho, de ganhar reconhecimento, seguidores, eu comecei a dar mentorias online também. Então, na verdade, eu comecei com consultoria de 6 meses, então o meu acompanhamento era 6 meses. Atualmente, a minha consultoria presencial, eu consegui se enxugar bem, eu faço em 6 dias um trabalho de consultoria, qual a pessoa leva o resultado para a vida inteira. Caramba! Muito legal. Um método que você desenvolveu sozinho. Exatamente. Tipo assim, eu peguei em 6 dias. Na verdade, como é que funciona? Antigamente, eu criava, para minha consultoria, eu criava o escopo, né? De o que eu ia fazer lá. Só que eu observei que, por meio das informações que o dono me passava. Só que eu observei, caramba, ele me passa uma coisa, eu anoto tudo e vou lá preparado para poder trabalhar naquilo que ele me passou. Só que o dono de hamburgueria, de restaurante, às vezes ele não sabe que ele tem um problema muito maior. Logo, o que eu fiz? Cara, eu não anoto mais nada. Eu faço assim, ó, 6 dias. O primeiro dia eu analiso o teu negócio. Aí eu te digo o que a gente vai fazer nos próximos 5 dias. E passou a dar certo. Porque ele fala, olha, eu tenho um grande problema aqui, cara, não sei o que com funcionário, não sei o que, tem que treinar mais funcionário. Aí eu vou analisar, o problema não é os funcionários, o problema é ele. Ele é o problema. Então eu falo, cara, eu vou ter que fazer um trabalho em cima de você. Você vai fazer isso, 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 isso. E tem dado muito certo. 6 dias eu tenho obtido resultados incríveis. Eu fiz uma consultoria lá em Brasília, o Geleia Burger, ele tem 20 operações. Então, em 6 dias eu rodei 18 operações. Eu vou voltar lá agora, esse dia 14 agora, para ficar 30 dias lá no Grupo Geleia. 30 dias. O Geleia, ele é... Aliás, ele precisamos conversar com ele. Quem espera ele vir para São Paulo, que ele vem muito. Inclusive, ele vem bastante aqui. Eu conheço ele já de alguns anos já. E estive no Geleia, lá com o Geleia, na hamburgueria, numa delas, numa das lojas, no mês passado. Realmente, ele é um fenômeno lá. Tem 20 e poucas operações, né? Tudo próprio. E aí você então foi prestar uma consultoria lá pra ele e tá rolando bem. Então, você, sim, não é... Prestar consultoria pra um cara que tem 20 lojas próprias não é fácil, né? Não, ainda mais de um cara com o know-how que ele tem, né? Ele, na verdade, tem muito a que nos ensinar, mas ali ele viu um potencial na minha empresa de ajudar a agregar valor ali no negócio dele. E ele gostou tanto que ele me chamou para ficar 30 dias. E além disso, interessante que a gente vai ficar 30 dias lá fazendo consultoria na prática, a gente vai gravar uma websérie, cara. Isso aí que vai ser incrível. Então, eu vi aqui um lance de uma websérie sua, eu queria entender um pouco melhor, na verdade, porque eu não sei, o post depois do Geleia eu não encontrei aqui no seu Instagram, mas eu vi no do Geleia, inclusive, eu acho. E aí agora eu vi que tem outras pessoas aqui, o Brito, que é de São Paulo, tem outras pessoas que vão participar. Como é que é essa websérie? Sim, vamos lá. O que eu falei com o Geleia? Geleia, se a gente for fazer websérie, cara, eu não quero nada fantasioso, eu não quero nada armado, vai ser realmente o meu trabalho. E a gente vai documentar tudo isso. Então, por exemplo, lá eu fiquei 6 dias, então foi uma pincelada, eu tinha que passar por cada operação muito rápido. Então dava pequenas sacadas para ele. Eu falei, Geleia, não, eu quero analisar o teu negócio como um todo. Então, por exemplo, no primeiro dia, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar lá um quadro branco, vai botar unidade por unidade, a gente vai fazer uma análise de SWOT, né, uma análise fofa, analisar as fraquezas, as oportunidades ali do negócio dele todo, de cada unidade especificamente, e depois disso a gente vai lá criar um plano de ação, criar o 5W2H que eu chamo, né, que são ali os planos de ações, as pessoas envolvidas, quanto tempo, quanto que eu vou gastar, enfim, a gente vai fazer isso em cada unidade, porque aí eu consigo centralizar um trabalho em loco de cada unidade, mas também eu faço uma análise como geral, como um todo da empresa dele. Como são 20 unidades, ele precisa ter uma estrutura de encarregado, gerente, consultor, ele precisa de um consultor. Não tem como ele, como dono, rodar todas as lojas. Ele precisa de uma pessoa responsável. Ele não tem essa pessoa hoje. Ele precisa do departamento de marketing rodando bem, ele precisa de um departamento financeiro rodando bem. Então, além de analisar essa empresa dele como um todo, a gente vai conseguir analisar loja a loja em 30 dias, entende? Não, vai rodar todas as lojas, então. Todas só para ir um dessa diazinho em cada são 20 já, só de cara, só para começar. Exatamente. Dessa vez ali eu pretendo ficar ali, no mínimo 3 dias em cada loja ali. No mínimo ali, focado em algum determinado assunto. Mas antes disso a gente vai para o quadro branco lá, já tendo um retrato de cada loja, vamos passar todas as oportunidades de cada loja. E aí, antes disso, no papel, eu já vou solucionando o problema ali antes de chegar efetivamente na operação. Quando eu chegar na operação, eu vou estar entendendo bem ali o que ele... tudo que ele me passou e tudo que eu vejo na prática. Vai ficar mais fácil. E quando você normalmente tem um cliente que você
em 6 dias presta essa consultoria, você fica os 6 dias em loco. Isso são 6 dias em uma unidade. O que acontece? Eu falo sempre para os meus clientes, cara, eu vou para aí, quando tem gente que o consultor ele vai lá, vamos supor, ele vai trabalhar na parte do dia, aí à noite ele vai curtir a cidade, né? Ou ele, de dia ele curte a cidade, à noite vai fazer a consultoria. Eu não, cara. Quando eu vou 6 dias para uma cidade, já fui para Brasília, já fui para Minas Gerais, já fui para Goiás, enfim. Eu vou para lá realmente para resolver o problema da pessoa. Então, eu combino com o cara 9 horas da manhã, a gente faz o trabalho, as análises, a gente almoça, a gente continua tarde, à noite chega a galera na operação, fico até meia-noite, enfim, vou para casa, levo o cardápio, durmo às 2 da manhã, analisando o cardápio, analisando as coisas, volto de manhã de novo. São 6 dias muito intensos. Porra, bem interessante o seu trabalho. Então, o que me chamou a atenção aqui, e foi por isso que eu falei, pô, eu preciso conversar. Falei pro Luizão, que também tem hamburgueria, que também tem curso online, né? O presencial também já chegou a fazer? Presencial ainda não. Online, né? Foi online por enquanto. Faço mais consultoria também, mas geralmente online também, mas eu foco muito mais a parte de cardápio, desenvolvimento de produto e tal, né? A operação em si realmente é uma coisa que você tem que estar em loco, né? Porque cada cozinha é um layout, cada lugar é um lugar, cada operação é uma operação. Não tem como você vir de longe e falar, cara, putz, tem que fazer isso, assado. Desculpa te cortar, por incrível que pareça, eu tenho um treinamento, um curso, que é curso de treinamento de cozinha. Exatamente isso que você está falando. O cara, na verdade, é via Zoom, ele filma a cozinha dele para mim e eu, ao vivo, eu mostro para ele o que ele tem que fazer pelo Zoom. Então, eu senti essa dificuldade, eu também tinha esse pensamento que você tinha, cara, como é que eu vou ajudar as pessoas especificamente nas operações dela, eu tenho que estar lá. Então, hoje eu observo que eu consigo fazer via Zoom, porque ele me mostra cada detalhe. Eu vou lá num quadro branco do Zoom, desenho para ele, faz isso, faz aquilo, ele faz e, cara, ele começa a me passar o retorno. Eu tenho várias provas sociais, ou seja, várias pessoas falando, cara, eu atendi em 50 minutos, estou atendendo em 8 minutos. Aí eu entregava em 1h20, estou entregando em 15 minutos. E isso é muito legal. Ou seja, eu testei algo, validei e botei para funcionar, está funcionando bem, graças a Deus. Então, eu ia falar a frase aqui que me chamou a atenção, que é: ajudo donos de hamburguerias a dobrar o faturamento. É realmente surpreendente para quem entra aqui e olha, e conversando com você aqui, e realmente você tem um trabalho interessante, um trabalho bem legal. Mas, claro, não dá para garantir que o cara vai dobrar o faturamento, ou sim? Sim. Vamos Depende muito do cliente, né? Depende muito do... Sim, vai depender muito do cliente, mas é porque assim, como é que funciona? O que eu falo para o cliente? Quando eu chego na consultoria, eu pergunto assim para ele, o que você tem feito? Ele, nada, não tenho feito nada. Beleza. Para eu dobrar o faturamento dele, é fácil, não é difícil. Agora, se eu chego no local, ele já faz as estratégias, já faz um trabalho legal, aí fica mais difícil, porque ele está naquele resultado porque ele faz algo. Então, só que na maioria das vezes eu chego, o cara não faz nada, ele simplesmente abre as portas e espera o cliente vir. Ou, quando ele é delivery, ele simplesmente abre o aplicativo e espera o cliente vir. São várias as estratégias que faz ele dobrar o faturamento. Então, o que eu costumo falar para o cliente? É como se fosse um quebra-cabeça de venda. Cada ação é uma pecinha do quebra-cabeça. Cada pecinha vai me trazer um percentual a mais de venda. Então, uma visibilidade de loja vai me trazer 10% a mais de venda. Um trabalho de cardápio bem elaborado vai me trazer 5% a mais de venda. Um trabalho de agilidade. Tem gente que não consegue vender mais porque não consegue atender. Se ele conseguisse atender mais rápido, ele venderia muito mais. Então, é um processo de agilidade. Ele vai trazer 20% de venda. Enfim, juntando todo esse trabalho, ele consegue dobrar o faturamento. E eu consegui isso, não foi 1, 2 vezes, foi várias vezes. Isso desde março, que foi quando você entrou... Você não prestava consultoria antes, né? Não. Era 100% do seu tempo era dedicado ao seu trabalho, claro, dedicado ao McDonald's. Total ao McDonald's. Então, assim, tem muitas coisas que eu peguei do conceito McDonald's, né? E eu pensei assim, cara, como é que eu vou aplicar isso aqui do McDonald's com essa estrutura numa hamburgueria de bairro? E aí eu precisei de uma hamburgueria para eu testar. Foi o que eu fiz. Eu peguei uma hamburgueria e comecei a testar. Algumas coisas não funcionou realmente. Essa é o descarte do meu portfólio de estratégias, porque não funciona. Sim, será que mas não depende... Uma coisa também é McDonald's, outra coisa é a hamburgueria de bairro, mas outra coisa também talvez seja o Geleia, que eu conheço um pouco da operação e é teu cliente, que tem 20 unidades. Então, às vezes não dá...
não é moldável isso? Não é exatamente o que você usa para um que você usa para o outro, né? Sim, tem coisas que funcionam em qualquer uma operação, tem coisas que não, tem coisas que eu adapto. Por exemplo, o cara que tem um poder aquisitivo maior, exemplo do Geleia... Geleia, puta, tá rico pra caralho. Você pode cobrar ele. Aliás, enfia a faca, que ele tá cheio da grana. Aquele, mano, sério. Ele me levou pra jantar num restaurante muito caro em Brasília. Você pode pedir pra ele que ele te leva também. Mentira. Então, exemplo do Geleia fica muito mais fácil para mim ter algumas atitudes, ter algumas ações. Eu cheguei lá pro Geleia, aqui você vai ter que fazer isso, botar um luminoso, vai ter que botar as cadeiras. Opa, amanhã. Quer dizer, é mais fácil. Um cara que não tem um poder aquisitivo, é um pouco mais difícil fazer isso, entendeu? Claro. Sugerir essa parte material da coisa, às vezes fala, pô, tem que ser mais uma bancada aqui, puta, aqui você coloca a condimentadora, pra um cara, às vezes, que não tem, às vezes, ele tá com o dinheirinho pra fazer, ele vai ter que adaptar, né, essa questão por cliente pra cliente, né? Exatamente. E por incrível que pareça, essa questão que você está falando da bancada e tudo mais, eu recebi um depoimento agora de uma aluna lá no grupo do treinamento. Eu fiz a seguinte, ela, Alexandre, eu ficavam presas aqui 15 comandas no dia de hoje. Ontem não ficou presa nem 5, a gente liberou os pedidos muito rápido. Eu pergunto para ela, o que você investiu? Ela, em nada, só na sua mentoria, ou seja, apenas a mudança de layout, preparação. Eu dou formulários, tá? Checklist pré-pico, lista de pré-preparo, existe LV, lista de verificação, onde você fala exatamente o que o funcionário tem que fazer. Enfim, eu costumo dizer que é 50% equipamento, 50% todo esse processo de treinamento de pessoas, organização, layout. Tem pessoas que têm um equipamento muito bom, mas não tem os outros 50%. E ele se torna muito devagar. Tem pessoas que não têm equipamento legal, mas eu consigo ajeitar um layout, juntando com os outros 50%, ele se torna muito mais rápido do que um cara que tem uma operação com uma cozinha bem cara, entende? Agora vamos lá, vamos supor que eu queira contratar o seu serviço para minha hamburgueria. Como é que mais ou menos você faz um orçamento pro cliente? E aí depois disso, primeiro assim, o orçamento do seu... Da sua mentoria, do seu acompanhamento, e depois também, talvez, de quanto o cara vai ter que investir além disso, porque, como a gente falou agora, muitas das vezes tem que investir em equipamento, em, sei lá, enfim, em uniforme, sei lá. Em relação a investimento, a pessoa não precisa se preocupar, porque, como eu te falei, eu adapto muita coisa. Se chegar para você e falar, eu tenho X, você tenta se adaptar, para gastar com investimento, você tenta adaptar. E várias das minhas estratégias, na verdade, as estratégias de vendas e marketing, muitas delas o cara não precisa investir um centavo. O Geleia fala isso. Cara, Alexandre, você vê aqui, eu não tenho que investir nada. Na maioria do que você falou. Em relação ao meu trabalho, como é que eu funciono? Como é que eu precifico? Existe um valor base, óbvio, né? De locamento e tudo mais. Mas eu peço para o cara me passar primeiro os sonhos e as inspirações dele. E as dificuldades dele. E o local onde é. Então, por exemplo, ele me fala, eu tenho o sonho de franquear o meu negócio. Ou seja, eu vou ter que estruturar ele para expansão, é diferente. Alexandre, eu tenho um sonho só de ficar nessa loja aqui e transformar a minha loja em super top. Beleza, é um pouco mais fácil. Alexandre, eu tenho o sonho de, cara, eu quero só gerenciar de longe, eu quero botar aqui um gerente. Beleza, eu tenho que fazer um trabalho de treinamento de equipe. Então, eu pego algumas informações, baseado nisso eu precifico o meu trabalho, entende? Pelo grau de dificuldade. Certo. E você faz um trabalho de acompanhamento também, depois, se o cliente quiser? Então, suporte. Então, o que acontece? O que eu falo para os meus consultorados? Não significa que a nossa consultoria acabou aqui em 6 dias, que acabou o nosso relacionamento. Quando eu sair daqui, você tem acesso ao meu WhatsApp, você vai se comunicar comigo, vai pedir ajuda, vai perguntar orientação. Mas o que eu peço para ele? Anota tudo, nos 6 dias que eu tiver aqui, anota tudo, porque aí você consegue aplicar. Se você não anotar tudo, você me perguntar coisas que eu já te falei, fica complicado. Você tem que me pedir ajuda numa coisa que eu te falei, que você anotou, mas que você não está conseguindo aplicar. Entende? Agora, se você me perguntar algo que eu te mostrei a saída, você nem sequer anotou, não adianta nada. Tem gente que não absorve e aí também fica meio em vão, mas você passa o conteúdo, né? Aí vai do cliente, do aluno, né? Do aluno, eu vi também aqui mais 100 alunos, do aluno absorver ou não. Exatamente. Mas o que eu reparo, a grande dificuldade das pessoas é em relação à organização de tempo. A pessoa, ela sabe, muitas das pessoas sabem o que tem que fazer, como fazer, mas elas não fazem, porque elas não controlam o tempo. E eu ensino isso também, eu ensino a pessoa a fazer uma agenda da semana, uma agenda mensal, para que ela consiga realmente fazer um trabalho efetivo. Boa. E que assim,
quando você começou nessa essa parte de consultoria, o que mais do McDonald's, que você trabalhou tanto tempo, te ajudou a dar essa visão para o empreendedor que tem ali a sua hamburgueria? Assim, você dá uma dica, o ponto principal assim que você traz do McDonald's e você aplica nas suas consultorias? Então, o McDonald's ele é muito embasado em relatórios, cara. Relatórios demais. Então, assim, o McDonald's, a gente tem um sistema como qualquer um pode ter, e baseado no sistema a gente consegue ter ali acesso a vendas, acesso a relatórios, métricas, ao qual a gente consegue ali analisar os números e tomar ações. Então, eu tento passar isso para meus consultores. Cara, me passa os seus números, quanto você vendeu, qual foi o seu ticket médio, deixa eu analisar melhor o seu sistema. Baseado nisso, a gente consegue criar ações, entendeu? Entendi. Então, eu consigo passar isso para meus consultorados é bem interessante. Então, é importante ter essa análise do sistema. Cara, é importante que assim, eu sempre falo que tem muita hamburgueria que, cara, às vezes o cara nem tem ideia do sistema. Assim, dependendo muito, que você fala assim, existem hamburguerias e hamburguerias. Tem aquela, já vi várias lindas, animais, os caras, tem tudo, mas também já vi umas mais humildes, que às vezes o cara tem até um volume grande, mas ele não tem ali um sistema, ele não tem ali um padrão. O cara anota num caderno, às vezes não anota, esquece a venda, o cara não sabe quanto vender no dia. Isso aí você passa pro cara e mostra a importância de um sistema que eu acho que, para como qualquer negócio, é o número, que no final das contas a galera busca o dinheiro no final do mês, né? Exatamente. Por exemplo, com o sistema ali, você captando ali os dados do cliente, você consegue ver quantas vezes o cara pediu por mês, quanto tempo o cara está sem pedir com você. Então você consegue fazer ações, estratégia para cada determinado perfil. Então, por exemplo, o cara que não pede há mais de 30 dias, aconteceu alguma coisa, você precisa entrar em contato com ele de alguma maneira. O cara que pede com você uma vez, você pode fazer ele pedir a segunda, a terceira, a quarta vez. Existem estratégias específicas para isso. Uhum. E eu ensino isso a ele. Eu pergunto, qual cliente não pede para você, que pede com você há mais de 30 dias? Não sei. Eu já observo que ele tem uma grande dificuldade de sistema. Então, o sistema hoje é barato, qualquer um pode ter sistema. Tem sistema de R$250 mensal. Pô, você não consegue tirar R$250 mensal do seu faturamento para investir no sistema? Então, assim, a tecnologia hoje está acessível a todos. Então, eu trago isso do McDonald's, que eu adquiri em todo esse conhecimento de vários anos, e consigo aplicar no estabelecimento pequeno. Quer ver só? Existe um equipamento chamado UHC, que é o mantedor de proteína. O cara, Alexandre, mas, cara, como é que eu vou saber quantas carnes eu tenho que manter ali? O relatório te mostra quantas carnes você vai vender das 7 horas da noite às 9 horas da noite. O relatório te mostra quantos determinado pão, por exemplo, se você tem um hambúrguer com pão lá, carequinha, o relatório te mostra lá que você vai vender 15 pães entre 19 horas da noite às 20 horas da noite. Então é só você se preparar para aquele horário de pico. As pessoas não tinham essa noção. Graças a Deus eu tenho ajudado aí muitos donos de hamburgueria a pegar esse conceito. Tem muitas coisas que são diferentes, como o Luiz disse, do McDonald's por questão do tamanho, tipo o sistema. O sistema do McDonald's provavelmente é próprio, né? Isso. Mas como é que você foi estudando e pesquisando na época que estava no McDonald's, já que é recente o teu trabalho de consultoria, todo esse outro lado que você poderia oferecer para um cliente pequeno, menor? Então, tipo, sistema, como é que você... Quando eu saí do McDonald's, né, e como eu te falei, eu precisava de um caser, né? Eu precisava de uma hamburgueria para testar. Hamburgueria aí. Exatamente. Aí nessa hamburgueria, eu falei, qual o seu sistema? Ela disse, vamos implementar esse. Aí teve uma implementação nova. Aí na implementação comecei a perguntar ao dono do sistema, enfim, o suporte. Olha, eu preciso desse relatório, isso eu consigo? Consegue? Eu preciso desse relatório, é possível? É possível. Enfim, aí com esse case de sucesso, eu comecei a ver que era possível ter todos os relatórios que eu tinha no McDonald's e ter a mesma operação que o McDonald's, mesmo com os equipamentos inferiores. Por quê? Eu me baseei em conceitos, tempos e movimentos, layout, organização, treinamento. Tudo isso eu consigo ter em qualquer hamburgueria. Pode ser, inclusive, na casa da pessoa, eu consigo implementar o cara passar, por exemplo, sanduíche de 30 a 50 segundos. Essa é a minha proposta. O cara leva 4 minutos para passar um sanduíche, 5 minutos eu faço ele passar o sanduíche em 30 a 50 segundos. Caramba. Você já tá com bastante engajamento aqui e mais de 100 alunos em 6 meses, então é bastante movimento de trabalho aí. Que bom, saiu do McDonald's, mas depois de 12 anos sair da empresa, pedir demissão é apostar muito no seu negócio.
Você continua dando sozinho ou já tem gente trabalhando com vocês? Tem uma equipe Então, da sua empresa? conforme eu te falei, né? Assim que eu saí, eu comecei a produzir conteúdo. 3 meses depois eu abri minha empresa de consultoria e treinamento. Hoje ela vai fazer 4 meses a minha empresa aberta, né? Limitada. No momento, eu tenho uma secretária que me ajuda na parte financeira da empresa e tudo mais. Mas como é uma coisa mais de treinamento, de consultor, tem que estar você lá, né? Treinamento, exatamente. Então, eu não preciso de uma estrutura hoje. Futuramente, eu acredito que eu vou precisar sim. Eu pretendo montar uma equipe, vamos supor, um cara para me ajudar na parte operacional, um cara para me ajudar na parte de marketing, para dividir um pouco as informações e eu focar em alguns assuntos específicos. Mas, no momento, assim, o operacional da empresa é eu mesmo. E você já pensou em abrir a sua hamburgueria, não? Então, já me perguntaram, já me fizeram essa pergunta, né? Claro. Eu nem tive tempo para isso, né? De pensar nisso. Porque eu estou em crescimento nesse ramo de treinamento, consultoria, enfim, mentorias. Então, eu nem tive de pensar nisso. Eu penso um dia sim ter, mas eu acho que nesse momento perderia o meu foco principal, que é de ensinar as pessoas o que eu sei. Você imagina se eu monto um negócio, eu teria que me dedicar para dar um exemplo. Claro. Como é que eu vou ter um negócio com a estrutura que eu tenho hoje, e aí eu não me dedico, monto o negócio de qualquer jeito? Qual é o exemplo que eu vou dar para os meus alunos? Entende? Então, eu pretendo sim montar lá na frente, quando eu tiver uma equipe capacitada, olha, a gente precisa montar, agora eu vou montar o meu negócio, vocês vão tocar assim, assim, assim. Aí sim, beleza, eu penso em montar. Mas agora eu não penso, eu quero focar realmente no treinamento dos meus alunos. Muito bom. E assim, agora vamos, a galera que assiste, a gente tem muito galera, dono de hamburgueria, que segue o canal, galera que segue o Instagram. Se você fosse colocar aí, assim, 3 dicas, tá? Que você, assim, daria para uma operacional, uma de marketing e uma de vendas. Fala pra galera aí o que você colocaria. Bate bola rápido, né? Operacional. Também o Marília Gabriela. Como é que faz a Marília? Fala pra mim a parte operacional, uma vendas e uma de marketing pra elas. Operacional, treinamento de pessoas, cara. Foca no treinamento das suas pessoas, né? Por quê? Porque você, às vezes, você sabe o que tem que ser feito, você sabe como fazer, só que você não treina a sua equipe da forma correta, e elas não irão fazer da forma correta. Porque você não sabe treinar elas, você não treina elas, e tudo vai sair fora do lugar. Então, para operacional, treinamento de pessoa, né? Que você pediu para falar uma coisa, eu poderia te falar várias, né? Sim. Não, mas aí você vai dar já Não, dá o spoiler, não. Porque só tem que comprar. Não tem essa, não. Claro. Então, treinamento é o foco nas pessoas para, né, realmente você... A partir daí, você vai poder implementar o que você quiser. Mas o principal, se não tiver pessoas, ainda não tem a máquina que faz o hambúrguer inteiro, né? Exatamente. Segundo, você falou marketing, né? Isso. Marketing de relacionamento. Tem o seu Instagram com a sua hamburgueria, mostra o seu rosto lá, se conecta com as pessoas. As pessoas tendem a comprar mais de quem ela se conecta, de quem ela gosta. Então, isso é muito importante. Às vezes, não tem nenhum melhor produto, mas a pessoa gosta da forma que você se comunica, gosta do atendimento do teu negócio, gosta da sua mensagem, de como você passa as suas ideias para os seus clientes, como você trata o cliente, como você se relaciona com ele, ele vai deixar de comprar com o teu concorrente, que talvez tenha uma estrutura bem melhor, ou produtos mais caros, para comprar com você, porque da forma com que você se relaciona com o seu cliente. Então, marketing de relacionamento é um primeiro ponto que eu diria. Boa. E vendas, né, que você me perguntou, é exatamente o que a gente falou anteriormente, base de dados do cliente. Então, tem pessoas que colocam lá no Instagram o CTA, que é o Call to Action, né, o link para ação direto para o WhatsApp. Quando ela faz isso, ela não consegue ter acesso a dados de cliente. Quando ela direciona para um aplicativo, para um sistema, ali ela consegue captar o que a gente chama de captação de lead. Baseado nisso, ela consegue fazer campanhas de marketing, campanhas de tráfego pago para essas pessoas, exatamente quando ela está com fome, exatamente o que ela quer ver. Então, terceiro ponto para você vender mais aí, captação de dados de pessoas. Muito bom, acho que é... Mas aí você não manda o cara pro WhatsApp, você manda ele pra onde? Não entendi, desculpa. Então, tem pessoas que fazem o pedido direto pro WhatsApp, né? Certo. Joga direto pelo WhatsApp. E ali ela faz a venda pelo WhatsApp, anota na mão, enfim. Ela pode fazer de 2 maneiras. Ela pode colocar direto o link do aplicativo dela, ou ela pode jogar a pessoa pro WhatsApp, mas do WhatsApp tem que ter o link
do sistema dela ou do aplicativo dela. Aí pelo aplicativo ela consegue captar número de telefone, ela consegue captar data de aniversário para fazer campanhas de aniversariantes e tudo mais. Só que tem pessoas que só vendem pelo WhatsApp, né? Ou pelo próprio iFood ou Uber Eats, aí ela não consegue ter dados do cliente. O dado fica com o iFood ou com o Uber Eats, por exemplo. Falando em aplicativos de delivery, o que você acha, o que você indica para os seus clientes quanto ao delivery? Se manter numa plataforma de aplicativo dessas? Claro que é importante, né? Então vamos lá. Eu aconselho meus clientes o seguinte: você precisa estar nos marketplaces. Eles são fundamentais para que você tenha visibilidade de negócio no mercado. Então é muito importante que você esteja lá do lado das grandes, McDonald's, Burger King, vai te trazer uma visibilidade enorme. Só que você tem que encarar esses aplicativos como um caminho para adquirir novos clientes. Então você não pode viver só desses marketplaces. A base de dados do cliente fica com eles. Então se você não pode colocar todas as suas informações em terceiros. Vai se por algum motivo um aplicativo desse dá bug e você para de vender? Ou um aplicativo desse quebra ou você para de vender? Você tem que ter sua base. Então, você tem que ter a sua base do seu sistema, o seu aplicativo próprio. E aí você consegue migrar esses clientes desse aplicativo para o seu, porque eles vão passar a gostar de você, vão se conectar com você e vão acabar pedindo com você. Só como um exemplo, já que a gente falou do Gelé e conhece ele, eu conheço ele pessoalmente, você também e tal. Ele é um cara, não é muito não usa o sistema, celular. Quer dizer, o celular ele faz bastante story, que ele ficou bom, né? O negócio dele é o Instagram, mas ele não é muito, ele é meio cringe, né? Então, como é que você vai chegar para ele lá e explicar tudo isso daí, e quem ele vai contratar? Como é que ele vai procurar um profissional que faça isso para a empresa dele? Então vamos lá. Você ajuda a recrutar? Hoje o Gelé ele tem um encarregado em cada unidade e ele tem alguns gerentes. Então a estrutura que eu vou eu tô dando um exemplo dele, não precisa falar especificamente dele, mas um cara assim como ele, que tá assistindo a gente, que não tem muito, não consegue entender talvez essa tecnologia, o cara fazer o cadastro do cliente, o sistema, fazer o tráfego pago, enfim. Como é que recruta um profissional desse? Então, 2 pontos aí, né? Primeiro, fazer ele entender é fácil para mim. Eu vou mostrar por meio de números. Eu vou mostrar por meio do rascunho, eu vou mostrar para ele a importância disso. Mudar a visão do meu cliente, para mim, não é um problema, porque o que eu falo é baseado em resultados e números. Então, eu tenho dados de outros alunos, de outros clientes. Vou mostrar, olha aqui, ele vendia tanto, agora ele vende tanto. Aí eu raciocino com ele. Em relação ao tráfego pago, as campanhas, existem hoje gestores de tráfego, né? Que você paga ali R$600 por mês ali para ele fazer toda a sua campanha de tráfego, aí você gasta mais uma verba para poder fazer as campanhas e você tira ali, está dentro do seu DRE, você tem que tirar um faturamento, parte do seu faturamento para investir em marketing. Então tá tudo dentro da linha ali do que ele pode gastar. Não, mas eu também não estou falando nem em termos de não acreditar que funcione, claro, vai mostrar e nem em não querer investir nisso, mas assim, encontrar profissionais ou quem faça esse tipo de trabalho, de juntar o sistema, captar o lead, captar o cliente, conseguir O gestor de tráfego faz isso, ele capta o lead, todos os leads, os números de telefones, os e-mails, ficam em um sistema ali, ao qual você pode usar à vontade, né? Você pode usar para fazer as campanhas. Então, o gestor de tráfego, ele vai te dar essas informações. Olha, ô fulano de tal, essa semana com aquela campanha a gente captou 500 clientes aqui que curtiram, ou 500 clientes deixaram o seu número de telefone, 200 clientes. Você consegue ter acesso, é só você se comunicar com ele, entendeu? Claro. Com esse profissional, o gestor de tráfego. Certo. Você faz esse tipo de acompanhamento também, de consultoria? Não seria impossível para mim se dedicar a isso, não. Eu ensino ele até a fazer as próprias campanhas. Isso aí eu ensino na mentoria. Eu ensino ele a fazer a campanha própria. Mas assim, eu ensino ele a fazer o básico, né? Botar a campanha para rodar. Agora, toda a métrica, todo por trás disso, se ele quiser se aprofundar mais, eu oriento ele investe em um gestor de tráfego, para você ter mais informações, entende?
Mas, por exemplo, se ele já tem um aplicativo próprio, o próprio aplicativo para ele só gera um relatório, que já mostra para ele. Se ele for lá dentro do aplicativo, cliente que não pede mais de 30 dias, lá mostra esses clientes, entendeu? Agora, na captação de lead, que é por meio lá dos formulários, tem que ser lá por meio de páginas de captura mesmo. Não, acho que eu tava falando que eu tava pensando nisso aí, faz um sentido, né? Sabe que os aplicativos de delivery não deixam você nem colocar um pixel ali, não deixa nem você ter acesso a nenhuma informação. E hoje, cada vez mais, realmente você falou, você tem que estar na plataforma, mas ali é como se fosse uma porta de entrada para o seu cliente, que ali você paga ali a taxa de um aplicativo para você estar com o seu cliente, para não pagar toda vez a mesma taxa de captação do seu cliente, que se é o mesmo cliente comprar sempre, você traz para uma plataforma aí. Hoje em dia tem até ferramentas de WhatsApp da mesa que você consegue ter até a base de dados, né? Tem os aplicativos próprios, tem até outros aplicativos que você consegue ter um sistema por trás que você capta essas informações, mas acho que esse caminho e o empreendedor enxergar isso, né? Para poder também às vezes fazer as contas mesmo, botar no papel, porque assim, a gente fala assim, né? Eu falo que tem dois pontos que é bem o delicado, né? O aplicativo, às vezes você fizer a conta ali, de você ter uma entrega própria, ter um motoboy, às vezes até compensa mais do que você tá ali no aplicativo pagando mais caro, né? Pra eles ali uma puta taxa, pra ter a entrega deles, e não ter essa dor de cabeça de ter motoboy próprio, mas também ter aqueles... Eu conheço bastante gente que tem, inclusive aqui em São Paulo, grandes hamburguerias antigas que tem, cara, mais de 20 motoboys próprios. O cara tem lá, ele trabalha no iFood só, mas tem motoboy próprio também para poder ter a entrega pra galera que gosta de comprar pelo telefone, ou que compra pelo WhatsApp. Eu acho que é esse caminho mesmo, e também essa questão de você ter os dados do cliente é fundamental para saber o que esse cliente gosta, o que você oferece para ele. Se você oferece, terça-feira o cara compra sempre o cheeseburger, cara. Então pode mandar terça-feira um push para ele que esse cara vai comprar. Então é importante isso mesmo, acho que a gente fala que a moeda mesmo, o principal... O negócio fundamental do seu negócio, geralmente num restaurante, num delivery, é ter os dados dos clientes que compram sempre, né? Exatamente. Por exemplo, o iFood, ele sabe exatamente qual horário que sai mais frango, o iFood sabe exatamente qual horário que é o pico de venda, o iFood sabe exatamente o que está em crescente, se é massa, se é pizza, se é hambúrguer, ele tem todos esses dados, quer dizer, ele pode ir lá botar esse push de venda lá falando, né? Peça sua massa agora. Que tal comprar uma massinha que tal comprar uma sopinha nesse frio? Enfim, ele tem essas informações, né? Ele tem os seus dados, ele tem o comportamento das pessoas. A gente estava falando da websérie que você vai gravar, inclusive, em Brasília, e eu tenho... Como é que a galera vai fazer para... Já tem alguma episódio, alguma websérie aí que você já fez? Não, eu nunca fiz uma websérie, né? Mas no meu Instagram... Tenho alguns teaser da primeira consultoria que eu fiz no Geleia. Tá. Foi teaser ali de 50 segundos, né? Dessa vez, a websérie será feita ali pelo Instagram mesmo, de 15 minutos, né? Cada episódio. Tá. Mas o interessante é que cada assunto vai ter início, meio e fim. Então, por exemplo, quando eu estiver lá na operação do Geleia para falar de treinamento de pessoas, gestão de pessoas, esse tema vai ter um início, meio e fim. Ou seja, a pessoa vai poder olhar ali os episódios, ver como que ela pode aplicar no negócio dela, entende? Quando eu for falar de vendas, a gente vai montar toda uma estrutura de vendas, vai ter início, meio e fim. Então, vai ter tema que vai ter 3 episódios, 4 episódios. Vai ter tema que vai ter 1 episódio, entende? Vai ser, não entendi, e vai ser tudo via Instagram. Então. É um Instagram fechado que você vai ter, é isso? Pra quem comprar, como é que funciona? Isso só pra galera entender. Porque a galera vai dizer, eu entrei no Instagram e não vi nada. Né? Só pra o pessoal entender. E aí eu vi que tem outras personalidades aqui do mundo do hambúrguer também. Sim, vamos lá. Como é que vai funcionar? Os episódios vão ficar livres para qualquer um assistir, qualquer pessoa no meu Instagram lá. Os stories também vai ficar livre. Porém, eu criei um outro Instagram, que é o Instagram dos Melhores Amigos, ao qual as pessoas terão acesso aos bastidores. Então, por exemplo, quando eu for lá fazer uma análise de negócio do Geleia, eu vou botar lá a live, vai ser em forma de live, porque vai ficar salva no Instagram, né? E a pessoa vai ver ali a estratégia pro Geleia, do início ao fim, entendeu? Coisa que eu não vou conseguir mostrar no episódio, entende? E aí o interessante é que a gente vai levar outros profissionais da área. O Brito, do Burger Expert, vai lá fazer um hambúrguer pro Geleia. Vai ser lá. O Brito vai participar lá. Ah, tá.
O Brito vai participar lá. Porque, por exemplo, uma das estratégias de vendas e de marketing é você ter novidade para as pessoas, produtos novos, você tem que ter. Porque existem algumas coisas que fazem o cliente deixar de pedir com você. Uma delas, ela enjoa do seu produto. Você pode ter o melhor produto do mundo. Vai chegar uma hora que as pessoas vão enjoar. Logo, você McDonald's precisa de eu não novidade. enjoo, não. Não vem com essa. Oi? O McDonald's eu não enjoo. Cara, chega uma hora que você deixa de comprar mais. Vamos dizer São assim. Você fases, deixa são de comprar fases. mais. Eu tenho todo domingo eu como McDonald's. Nós vamos chegar lá no McDonald's que eu quero saber um pouco mais. Mas fala aí, continua. Enfim, mas o que acontece? Quando o McDonald's... Por que também que você não enjoa? Porque o McDonald's sempre está lançando uma coisa nova, sempre está inovando. É verdade. Então, é aí que entra o Brito. O Brito vai fazer um produto novo pro Geleia. Aí vai mostrar ele lá. Olha, que maravilha, que legal. Vai ter uma receita nova. Entendi. Você entendeu? Entendi. O Brito vai lá fazer um produto novo. Enfim, alguns spoilers eu não posso soltar, Claro. que eu não posso falar agora. Lógico. Mas vai ser uma pegada legal, entendeu? Bom, muito... Ou seja, o Brito estar lá é uma estratégia de venda realmente que a gente vai aplicar pro Geleia. Entende? Uma novidade. Assim como outras pessoas que irão participar também. Outros influenciadores. Eu vi aqui. Puta, legal pra caramba, hein? Muito bom. Muito interessante. Agora me fala uma coisa, eu tenho uma pergunta importantíssima aqui pra fazer. Quantos Big Macs você já comeu até hoje? Eu vou ser bem sincero pra você. Você não gosta? Você prefere o Uber? Não, então. No começo, quando eu entrei no McDonald's, bem novinho, era bem magrinho, eu queria comer tudo, cara. Pô, ter que comer é bom demais. Só que, cara, chega um momento que você enjoa. Só pra você ter uma noção, o gerente de plantão, é uma obrigação dele, inclusive faz parte do trabalho dele, ele experimentar as coisas. É obrigação, ele tem que experimentar o sorvete, ele tem que experimentar a carne todos os dias. Por quê? Antes de servir para o cliente, você tem que ver se ele está em qualidade, com qualidade para entregar para o cliente. Por algum motivo, aquele produto pode ter estragado, claro. À noite pode ter caído algum resíduo de alguma coisa. Você não pode vender algo para o cliente sem antes você experimentar. Então, você imagina, era uma obrigação minha experimentar sorvete todo dia. Por que eu ia querer comer sorvete? Eu não aguentava mais. Mesma coisa a carne, mesma coisa o pão. Enjoa, entende? Putz, e aí, depois disso, desde março, você já comeu como um cliente comum? Cara, já comi como cliente, sim. Geralmente quando eu tô com minha esposa e tal, eu quero McDonald's e tal, mas eu não consigo comer direto. É uma vez, assim, a cada um mês. Eu entendo você, eu trabalhei no Outback e desde então eu nunca mais comi no Outback. Comi assim, raras vezes, mas porque o cheiro do Outback já não... Eu me lembro assim, fiquei, sei lá, trabalhei pouco tempo, mas foram 6 meses ali, mas, cara, que aquele cheiro do molho barbecue não trava, não dá vontade. Eu fui comer outro lugar. Vamos em outro lugar. Pô, eu ia te pagar um chopp hoje no Outback, então já era. Não tem problema. Não, mas o cheiro do Outback que é foda, esse que é o problema, caiu. Deve ter algumas histórias peculiares aí de clientes, claro que você não precisa citar o cliente, mas você deve encontrar coisas diferentes, ou pô, o cara tá viajando, o cara tá fazendo uma coisa muito absurda e é isso que tá na cara, sei lá. Tem alguns programas na televisão que são parecidos, o cara vai lá e conserta o restaurante, resolve o problema dele, e aí são meio... Tem alguma que você pode contar aí? Sim. Então, você tá falando na minha consultoria, não no McDonald's, né? Não, da sua consultoria. Bom, pode contar do McDonald's depois também. Se tiver algum dia, alguma situação. Todo mundo tem curiosidade de saber do McDonald's, Burger King, que são redes grandes, mas conta da sua consultoria. Do McDonald's tem algumas, vou contar uma de cada, só pra você ter maravilhoso, pode contar mais. Então vamos lá. Cara, na minha consultoria, já aconteceu, eu falei até isso no podcast, de eu querer demitir o meu cliente, cara. De eu falar pra ele, cara, olha só, se continuar assim, não tem como a gente continuar. Isso é muito interessante para as pessoas que estão nos escutando, né? Eu fui lá, queria implementar várias estratégias, a pessoa sempre botava para trás. Quer dizer, se ela me chamou, ela me pagou para isso, e quando eu venho com as informações, ela não quer aplicar. Aí eu falei, olha, você já me pagou, o dinheiro já está no meu bolso, eu poderia simplesmente não escutar, escutar você não aplicar, só que você não vai ter resultado. Você já me pagou, para mim o dinheiro está no bolso, só que não faz sentido para mim, porque é a minha empresa, meu nome. Então, se você não for aplicar, eu prefiro a gente parar por aqui. Então, isso já aconteceu. Isso é legal, isso é engraçado, isso é interessante, porque ele demitiu o teu cliente, é boa. Quem demitiu meu cliente.
E já aconteceu de eu fazendo mentoria online, cara, e eu observar coisas absurdas, tais como, exemplo, o blend, né, o cara que faz hambúrguer, para tu ver a falta de conhecimento, o cara que faz hambúrguer, ele já tem que ter o blend pronto ali antes de começar a operação. Então eu peguei o cara, imagina só, um saco lá, cheio de carne dentro, e o cara saiu um hambúrguer. Ele pegava a carne na hora, começava a bater a carne na hora, ele pegava um moldador de carne, moldava a carne para depois ele ativar na chapa. Então, para você ver o grau às vezes, de não conhecimento das pessoas no ramo. E eu fico muito feliz de estar ajudando as pessoas, cara, porque não é possível a pessoa perder tempo em bater blend na hora, enfim. Isso são coisas que realmente me deixam muito feliz em poder ajudar essas pessoas. Em relação ao McDonald's, cara, já presenciei muita coisa, já presenciei agressões, cliente batendo no funcionário. Putz, é mesmo? Falei para não botar molho no meu hambúrguer. Já presenciei cliente jogar bandeja na cara do funcionário. Já presenciei algumas coisas assim bem esquisitas, que eu não posso entrar muito em detalhe, mas que a gente é treinado, cara. Você tem uma ideia, o McDonald's tem uma coisa chamada manual de crise. O que é o manual de crise? Nesse manual de crise, tem situações ali, hipoteticamente ilustrada, para que quando realmente vem acontecer na prática, nós, como gerentes, saibamos como agir. Então, tem, por exemplo, lá instruções, se houver algum roubo, se houver incêndio. Putz, então, vai ter um incêndio no restaurante. Qual a orientação? Bota todo mundo para fora. Só a equipe responsável ali, que é da brigada, que vai fazer. Ou faltou luz. Não aconteceu lá, mas faltou luz. Não pode ficar ninguém dentro do restaurante, sai todo mundo para fora. Enfim, esse manual de crise me capacitou também a ter tomada de decisões muito assertivas em uma crise. Interessante, hein? Legal esse lance de como lidar em situações. E, claro, tem várias situações que a gente às vezes não pensa, ou como hamburguerias, restaurantes menores, não faça tanta ideia, principalmente antes de abrir. Aqui eu tenho uma hamburgueria, já há 5, 6 anos a loja, já passamos por várias situações, mas é lógico que você com 12 anos de McDonald's tem mais experiência ainda, e ainda com um manual, que eu nunca tive, agora também nunca fiz. Muito obrigado pela dica, eu vou fazer um manual. Inclusive, isso é bom para quê? Exemplo, você tem uma hamburgueria e você quer sair da operação, você coloca lá um gerente. Você sabe a melhor atitude a ser tomada. Você cria um manual de crise para sua hamburgueria, dá para ele estudar e fala, olha, se acontecer isso e isso, lê aqui, você tem que fazer isso e isso. Ou seja, você treina, realmente capacita a sua equipe. Isso é fundamental, cara. Você capacitar a sua equipe. Esse lance de treinamento é importantíssimo mesmo, mas eu acho que talvez seja com que os donos de negócios, hamburguerias, mais sofram. Esses manuais aí, toda essa estrutura que o McDonald's tem, e redes como o McDonald's tem, é muito interessante mesmo. E aí essa experiência sua é muito legal para levar para os clientes que você tem. Parabéns. Obrigado, cara. Alexandre, foi um papo super legal. Gostei muito de te conhecer, me chamou a atenção, como eu te falei, quando eu vi. E aí agora eu lembrei exatamente, foi realmente num post do Geleia que eu vi o seu, ele te marcou, e aí eu entrei no teu Instagram e vi lá, ajuda o dono de hamburgueria a dobrar o faturamento. Realmente você tem parece assim, nesse papo com a gente aqui, um belo de um conhecimento muito interessante, muito legal, vale a pena mesmo acessar o seu Instagram. Parabéns pelo trabalho. Não, realmente, é muito legal também. Eu já acho que eu já conheci. Eu fui impactado por você, né? Pelo Instagram da minha hamburgueria, então apareceu lá como uma mídia lá. E aí eu já tava seguindo. Do tráfego pago aí. Já tava seguindo e é bem legal, realmente, cara. Também a gente. Nunca, é o que eu falo, cara, eu também não sei, eu sou o dono da verdade, eu ajudei já também muitos alunos, a galera a montar hamburgueria, eu senti essa parte de cardápio, desenvolver cardápio, pensar como é que você pode fazer um produto legal, operação, mas, cara, é legal estar sempre aprendendo e é sempre bom ter também galera que tem enxerga de um outro lado, porque teve outras experiências do que, né, eu já tive, do que ele já teve, então é bem legal, cara, parabéns pelo seu trabalho e é muito legal você poder ajudar empreendedores aí num país onde empreender é um crime, né? Basicamente é um crime. Então é bem legal você poder ajudar de uma maneira que a galera consiga prosperar e ter o seu negócio e botar a comida na mesa da família, né? Eu agradeço aí o convite. Muita satisfação estar aqui também nesse podcast.
Espero ter contribuído aí com vocês. Com certeza. E quando você vier pra São Paulo, dá um toque aí pra gente se conhecer pessoalmente e comer um hambúrguer junto. Tomar uma cerveja, Com vai. certeza. Valeu, Alexandre. Cara, obrigado, viu, Brigadaço aí. Obrigado. Tchau, tchau. É Isso aí, galera. Quem gostou, Você que é bom nisso. Quem gostou aí, curte, compartilha, comenta, entra lá no nosso Instagram também, canal Hambúrguer TV. Ajuda nós, manda pro seu amigo que tem hamburgueria, pro seu amigo que tem pizzaria, que seja, pra ele assistir esse conteúdo, que com certeza é muito rico de informação e, né, Hungrycast, o podcast. que te deixa com fome. É Até isso a aí, próxima. valeu.